aula de hoje, nós vamos lidar com a proteção do devedor em virtude do seu medo. Esclarecimento das situações em que o medo do declarante é juridicamente relevante. Regimes jurídicos que protegem o devedor que consentiu dominado pelo medo. Coação, estado de perigo, outros regimes especiais. Como o ordenamento jurídico faz o balanceamento dos interesses das partes? O principal remédio concedido ao devedor que deu o seu assentimento dominado pelo medo é o direito de desfazer a relação contratual, normalmente chamado de anulação. Entretanto, a outra parte também recebe proteção através, especialmente, da colocação de restrições ou filtros que reduzem o universo daquelas situações temerosas que são juridicamente relevantes. Por exemplo, medo que resulta da ameaça de cometimento de um ato ilícito contra o devedor, no regime da coação, ou medo que resulta na realização de um negócio jurídico oneroso para o devedor, no regime do estado de perigo. Em outras palavras, não basta o medo, ainda que significativo, do devedor, pois aqueles outros elementos, ameaça ou negócio oneroso, também devem estar presentes. Em virtude da reprovabilidade social da conduta da outra parte, no regime da coação, também é concedido ao devedor o direito de cobrar uma indenização para a proteção do seu interesse negativo. Entre as restrições que reduzem o universo das situações temerosas juridicamente relevantes estão aquelas que atuam diretamente no elemento do medo, definição dos tipos de prejuízos temidos que são relevantes, definição dos tipos de circunstâncias causadoras do medo que são relevantes, definição do grau de medo relevante, e aquelas que impõem outros tipos de filtro, por exemplo, a presença de um negócio oneroso para o devedor. Então, isso daqui são as formas como o ordenamento jurídico realiza o balanceamento dos interesses das partes, atuando especialmente através da imposição de barreiras ou filtros que restringem o universo das situações em que o sujeito consegue anular o negócio jurídico em virtude do seu medo. Redução do universo de temores juridicamente relevantes. Como que isso é feito? Através dessas restrições que eu apontei no slide anterior. E elas são restrições de caráter cumulativo. O medo do declarante pode não ser considerado juridicamente relevante se o tipo de prejuízo temido não for relevante para o direito, ou o tipo de circunstância causadora do medo não for relevante para o direito, ou o nível do medo sentido pelo declarante não for considerado suficiente para que ele mereça proteção. Então, são todas restrições e elas têm um caráter cumulativo. Se não foi preenchido o requisito, algum desses requisitos aí, então o sujeito ele não tem o direito de desfazer o negócio jurídico para obter proteção. Agora, qual que é a relação entre a circunstância causadora do medo e o nível de medo juridicamente relevante? É possível, em certos casos, que o tipo de circunstância causadora do medo, por si só, leve à presunção de que o declarante foi dominado pelo medo ao assentir, sem a necessidade de uma análise detalhada da sua capacidade de resistir ao referido medo. Vide a ilustração 1. Por outro lado, em outros casos, talvez seja necessário provar que o medo foi tão grande a ponto de quebrar a resistência do declarante, induzindo-o a dar o seu consentimento. Vide
a ilustração 2. Ilustração 1. Ocorreu uma disputa entre as partes pelo controle da empresa da qual eles eram sócios. Com o objetivo de encerrar a disputa, uma das partes, Barton, concordou em adotar uma série de providências. Por exemplo, Barton consentiu em comprar as ações pertencentes a Armstrong de forma a obter o controle total da sociedade. Ficou combinado entre as partes que Barton iria adquirir as 300.000 ações pertencentes a Armstrong pela quantia de $180.000, o que significava que ele estava pagando o preço de 60 centavos por cada ação, quando o real valor de mercado de tais ações girava em torno de 40 centavos. Barton também realizou outras transferências patrimoniais para Armstrong como parte do acordo celebrado entre as partes. Em virtude dessas transferências, a empresa ficou sem fundos e veio posteriormente a falir. Barton ajuizou uma ação para anular o acordo celebrado entre as partes em virtude da coação realizada por Armstrong. O juiz de primeira instância e o tribunal de segunda instância entenderam que, de fato, Armstrong havia ameaçado a vida de Barton. O declarante temia pela sua vida e a vida de sua família. Ele chegou a contratar seguranças e mudou de residência durante o período das ameaças, só retornando para sua casa após a celebração do acordo com Armstrong. Entretanto, tanto o juiz quanto o tribunal de segunda instância julgaram improcedente o pedido de Barton com base no fundamento de que a celebração do acordo não foi motivada exclusivamente pela coação exercida pela outra parte, já que o declarante também via com bons olhos o fato de ter o controle total da empresa, com exclusão do seu antigo sócio. Na opinião desses julgadores, o medo do declarante, embora presente, não foi o principal motivo para a celebração do acordo. A Corte de Última Instância discordou desta análise e, por maioria, decidiu que, abre aspas, cabia a Armstrong provar, caso pudesse, que as ameaças que ele estava fazendo e a pressão ilícita que ele estava exercendo com o propósito de induzir Barton a assinar o acordo, as quais Barton sabia que estavam sendo feitas e exercidas para tal propósito, em nada contribuíram para a decisão tomada por Barton. Fecha aspas. A Corte também observou que, abre aspas, o juiz de primeira instância descobriu que, durante os aproximadamente 10 dias anteriores à assinatura dos documentos, Barton se encontrava genuinamente com medo de que Armstrong estivesse planejando assassiná-lo, caso o acordo não fosse celebrado. Barton acreditava que os seus temores iriam acabar assim que os documentos fossem assinados. Fecha aspas. Em outras palavras, a Corte estabeleceu a presunção de que as ameaças contra a vida do declarante criaram um medo suficiente para induzi-lo a dar o seu consentimento, ignorando indícios em sentido contrário. Esta presunção era adequada, dada a gravidade da conduta causadora do medo. Não foi questionado se o declarante, nas circunstâncias do caso concreto, teria condições de negar o seu assentimento aos termos impostos pela outra parte, superando o seu medo. O medo efetivamente causado foi presumido como suficiente para que o declarante merecesse proteção. Ilustração
2. A empresa Conoco tinha o direito de extrair petróleo e gás em um campo petrolífero localizado a 350 quilômetros a leste de Aberdeen, no Mar do Norte. Ela contratou a empresa PGS para realizar uma parte significativa do trabalho de exploração do campo petrolífero. Esta empresa, por sua vez, no dia 3 de junho de 1997, contratou a empresa DSN Subsea Limited para realizar certos trabalhos de instalação de equipamentos subaquáticos para a exploração do referido campo. O contrato original foi modificado por acordos posteriores. Um desses aditamentos ocorreu no dia 25 de setembro de 1998. No dia 19 de novembro de 1998, a empresa PGS tentou se desfazer da relação contratual alegando, entre outras coisas, o fato de ter consentido com a modificação contratual do dia 25 de setembro sob coação econômica promovida pela empresa DSND. É verdade que o subempreiteiro, DSND, havia suspendido a execução dos seus trabalhos até que o contratante do serviço, PGS, concordasse com a referida modificação do contrato. É também verdade que o referido contratante estava sob pressão, já que temia sofrer sanções contratuais da empresa Conoco caso o serviço no campo petrolífero não fosse tempestivamente executado. Entretanto, a Corte entendeu que a empresa PGS não foi coagida a celebrar aquele aditamento. O medo sentido por seus representantes não tinha um caráter irresistível, e nem a pressão exercida pela outra parte poderia ser considerada injusta. Existiam motivos legítimos para que a empresa DSND exigisse um aditamento do contrato originalmente acordado entre as partes. No entendimento da Corte, não houve coação porque, letra A, a ameaça feita pela outra parte não era ilegítima e, letra B, o medo sentido pelos representantes da PGS não era irresistível, não constituindo-se no principal motivo para que a empresa desse o seu consentimento, já que existiam medidas que ela poderia ter tomado para resistir à pressão da outra parte. Nem sempre a ameaça de inadimplemento, caso a primeira parte não forneça o seu consentimento à modificação proposta, pode ser considerada como uma coação econômica. A Corte observou que, na análise dessa questão, os seguintes fatores devem ser levados em consideração. Abre aspas. Se houve uma ameaça real de inadimplemento do contrato, se a pessoa supostamente exercendo a pressão agiu de boa ou de má fé, se a vítima possuía alguma alternativa prática de caráter realista à submissão à pressão, se a vítima protestou na ocasião, se ela ratificou tacitamente o contrato, tentando fazer valer as normas contratuais. Estes são todos fatores relevantes. A pressão ilegítima deve ser distinguida das pressões conectadas com as negociações comerciais normais. Fecha aspas. A Corte não ficou convencida de que a empresa PGS ficou num beco sem saída. Existiam providências que ela poderia ter tomado para resistir à pressão. Isso levou a Corte a concluir que o medo não foi suficiente para induzir o seu consentimento. Ou, ao menos, não foi o principal fator que a levou a consentir. Além disso, o contrato, após o referido aditamento, não se tornou excessivamente oneroso para a PGS,
ainda que tenha se tornado mais vantajoso para a DSND. Este último elemento, a assunção de uma obrigação manifestamente onerosa, seria relevante para a solução do caso na hipótese de ele ser regido pelo regime jurídico do estado de perigo, ao invés do regime jurídico da coação. Não é muito clara a questão de qual seria o regime ideal para regular o presente caso. Tudo depende da caracterização da fonte causadora do medo. Se ele resulta de uma ameaça ilegítima feita pela outra parte, e existem dúvidas a respeito dessa caracterização nas circunstâncias do caso concreto, ou, alternativamente, se ele resulta das próprias circunstâncias, sem qualquer ameaça de caráter ilegítimo. De qualquer forma, não houve nem coação e nem estado de perigo. Tipos de prejuízos temidos. Existem, ao menos, 4 tipos de prejuízos temidos pelo declarante. Número 1. Dano à pessoa ou ao patrimônio do paciente de seus familiares ou entes queridos. Número 2. Perda de bens ou serviços insubstituíveis fornecidos pela outra parte. Número 3. Risco de não poder usufruir, no futuro próximo, de bens essenciais que sofrem de escassez temporária. Número 4. Risco de perda de relacionamentos sociais valiosos para o paciente. O primeiro deles é aquele regulado nos tradicionais regimes da coação e do estado de perigo. O segundo tem sido defendido como relevante no contexto dos contratos eletrônicos. E o terceiro tem previsão em algumas legislações consumeristas. O quarto tipo de prejuízo poderia estar por detrás do medo sentido pelo declarante nas hipóteses de temor reverencial, pelas quais, segundo o Código Brasileiro, tal declarante não merece proteção. Entretanto, a jurisprudência tem concedido proteção ao contratante que teme perder o que ele considera um relacionamento social valioso, com base no Instituto da Influência Indevida. Por exemplo, um idoso que, por temer a perda da amizade do seu cuidador, decide doar ou deixar em testamento a maior parte dos seus bens para ele, em detrimento dos seus familiares. Nos casos de influência indevida, além do medo, o vício que afeta a decisão do declarante pode ser também a sua imprudência. Vide a aula 11. Então, se aquele declarante sentiu algum outro tipo de medo, que a princípio não seria relevante, então ele não poderia anular aquele negócio jurídico que ele realizou. O medo ele tem que ser considerado juridicamente relevante para que ele tenha permissão para anular o negócio jurídico. Irrelevância do temor reverencial? Eu citei aqui um trecho do resumo do artigo do Jacques Duplessis e do Reinhard Zimmermann, que eles discutem essa questão da relevância ou não desse temor reverencial. Abre aspas. Pessoas em posição de autoridade são capazes de engendrar sentimentos de reverência em outras pessoas. Tal reverência, infelizmente, pode levar à exploração. Por muitos séculos, cortes e juristas se esforçaram para lidar com este problema. A reverência não se encaixa confortavelmente nos nichos tradicionais do medo, porque ela não envolve necessariamente o medo instilado por ameaças de causar dano, e do dolo, porque a indução do medo não é a mesma coisa que o engodo. No entanto, em certas ocasiões, ela não pode ser simplesmente ignorada ao avaliarmos a validade de um contrato. Este artigo mostra que os civilistas medievais
e do início da Idade Moderna reinterpretaram os conceitos romanos do metus e do dolus de maneira a fornecer proteção para aqueles cuja intenção de celebrar o contrato havia sido severa e prejudicialmente distorcida por sentimentos de reverência. Todavia, a partir aproximadamente do século XVII em diante, a incipiente noção civilista da influência indevida gradualmente se esvaneceu, sendo que, apenas na Inglaterra, uma doutrina madura da influência indevida foi elaborada. Fecha aspas. Em nossa opinião, em algumas hipóteses de temor reverencial, o dano temido pelo declarante é a possível degradação de certos relacionamentos sociais que ele considera muito valiosos. Estudos etnográficos e psicológicos comprovam que a inserção dos seres humanos em certos tipos de relacionamentos sociais, de caráter recorrente, é algo tão profundo a ponto de ter moldado a nossa própria cognição. Observem que eu realizei aqui um quadro comparativo das situações em que o declarante recebe proteção, ou deveria receber proteção em virtude do seu medo. E nesse quadro comparativo eu separei ele em 3 colunas. A coluna da esquerda, o tipo de prejuízo temido; a coluna central, o tipo de circunstância causadora do medo; e a coluna da direita, o nível de medo relevante, que seria o dano considerável e irresistível. Então, vejam bem, para que o sujeito receba proteção, a princípio ele tem que preencher todos os requisitos de todas essas 3 colunas aí. Quer dizer, tem que ser um tipo de prejuízo temido que é juridicamente relevante, tem que ser um tipo de circunstância causadora do medo que é juridicamente relevante, e que tem que ser um nível de medo que também é juridicamente relevante. São requisitos cumulativos. Se faltar pelo menos um desses requisitos, aí o sujeito, a princípio, ele não receberia proteção. E notem que nesse quadro comparativo que eu realizei aqui, eu coloquei apenas os requisitos a respeito do medo. Eu não coloquei, por exemplo, a questão do desequilíbrio contratual, que é um requisito que está presente no regime jurídico do estado de perigo. Então, esse quadro comparativo ele não aborda todos os eventuais requisitos que podem ser necessários para que o sujeito receba proteção, que têm que ser preenchidos. Eventualmente, um ou outro regime jurídico pode adicionar, colocar mais algum outro requisito além desses aqui. Esses requisitos que eu coloquei nesse quadro comparativo, eles são referentes ao medo. Vamos começar ali com o tipo de prejuízo temido. Em primeiro lugar, o dano à pessoa ou ao patrimônio do paciente, de seus familiares ou entes queridos. Isso daí, gente, estava presente desde o direito romano. Então, esse aí é o prejuízo temido clássico, digamos assim. Notem que eu coloquei aqui da mesma cor quais os tipos de circunstâncias causadoras do medo em relação àquele tipo de prejuízo, do dano à pessoa ou patrimônio do paciente e de seus familiares ou entes queridos. Em relação aos tipos de ameaça que fazem a pessoa sentir esse tipo de medo, a gente começa ali em cima com a ameaça de cometer um ato danoso de caráter ilícito. E o regime jurídico que regula essa circunstância causadora desse medo é o regime jurídico da coação. Código Civil Brasileiro, artigos 151 a 155. Existe também a chamada ameaça de inadimplir o contrato, que foi apelidada de coação econômica, que, na verdade, é um desdobramento, é um subitem também de uma ameaça de cometer um ato danoso de caráter ilícito, porque o descumprimento do contrato é um ato ilícito. Mas ela tem algumas peculiaridades que justificam um tratamento separado. Por isso eu coloquei em destaque ali a questão da coação econômica.
Em seguida, a gente tem aquela ameaça de cometer um ato danoso que não é ilícito em si mesmo, mas cujo emprego como meio de obtenção do consentimento da outra parte apresenta caráter ilícito. Isso também é regulado pelo regime jurídico da coação, que no Código Civil Brasileiro está nos artigos 151 a 155. Notem que o Código Brasileiro ele não define com precisão quais são os tipos de ameaça que são juridicamente relevantes. Mas essa é a interpretação que é feita do direito brasileiro e também do direito estrangeiro em relação à coação, conforme eu vou mostrar para vocês através de algumas decisões judiciais daqui a pouco. Bem, além dessas ameaças, o sujeito também pode sentir esse medo em relação ao dano à pessoa, ao patrimônio do paciente, de seus familiares ou entes queridos, numa situação perigosa que não resulta de uma ameaça. E isso daí é regulado no regime jurídico que o Código Civil Brasileiro chama de estado de perigo, lá no artigo 156. Então vejam bem, a diferença do estado de perigo para a coação é o fato de que o medo ele não surgiu de uma ameaça. Então não foi a outra parte, não foi um terceiro que provocou uma ameaça no declarante, mas foi a própria situação concreta, as circunstâncias do caso que causaram esse medo no sujeito. Bem, eu coloquei ali, sem colorir, a questão da ameaça do exercício normal de um direito ou o temor reverencial, que, segundo o Código Civil Brasileiro, eles são irrelevantes. Isso daí está lá no artigo 153 do Código Civil Brasileiro. Embora, conforme eu argumentei no slide anterior, não é totalmente verdade que eles seriam totalmente irrelevantes, não. Eventualmente pode ser que eles possuam algum tipo de relevância, especialmente a questão do temor reverencial. E, às vezes, outros regimes jurídicos suprem essa lacuna deixada pelo regime jurídico da coação, já que ela não cobre esse tipo de ameaça ou esse tipo de medo que provém, né, desse respeito à autoridade, a alguma outra pessoa em posição de autoridade, chamado temor reverencial. Então, às vezes, isso daí é coberto pelo regime jurídico da influência indevida. Eu esclareci um pouco disso na aula número 11, que vocês podem conferir. Agora vamos para o quadro da direita. Observem ali o direito romano e depois o direito brasileiro. No direito romano, o nível de medo, então o sujeito sentiu medo, sofreu algum dano na sua pessoa, no seu patrimônio, por isso que ele concordou em celebrar aquele contrato. Agora, será que esse medo era suficiente para ele merecer proteção? Segundo o direito romano, eles empregavam critérios objetivos para saber se esse medo era suficiente ou não. Quais critérios? Um primeiro critério objetivo é especificar os tipos de medo. Isso está lá no digesto. Os juristas romanos elencaram, como por exemplo, o medo de morrer, então o medo da morte, do encarceramento, da escravização ou do estupro. Seriam todos medos juridicamente relevantes. Mas não, por exemplo, ser exposto a procedimentos jurídicos ou sofrer infâmia. Isso daí não seria um tipo de medo relevante, segundo os juristas romanos. Ora, isso daí é um critério objetivo. Quer dizer, a gente não está se perguntando se seria razoável o sujeito sentir esse tipo de medo e se isso seria o bastante, o suficiente para ele merecer proteção, não. Quer dizer, um critério tipológico é esse tipo de medo, então, a princípio, ele merece proteção. Por isso, é um critério objetivo. Um outro tipo de critério objetivo que também era empregado pelos juristas romanos é o modelo de pessoa suscetível de ser amedrontada, que era o vir constantíssimos, quer dizer, o homem firmíssimo, quer dizer, apenas aquele medo que seria capaz de dobrar um homem firmíssimo seria juridicamente relevante.
Então, se aquele modelo abstrato de pessoa, uma pessoa muito firme, muito severa, essa pessoa, se ela não fosse se dobrar, se ela não fosse ceder perante aquele medo, então, a princípio, aquele medo não seria juridicamente relevante, segundo os romanos. Bom, no direito moderno, inclusive o brasileiro, eles abandonaram esses critérios objetivos. E a gente tem aqui no Código Civil Brasileiro um critério totalmente subjetivo. E esse critério seria, a princípio, empregado tanto no regime jurídico da coação quanto no regime jurídico do estado de perigo, embora esteja explícito apenas no artigo 152, que está dentro do regime da coação. Observem o que diz o 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Então, quer dizer, é totalmente subjetivo. Se aquilo dali foi suficiente para causar medo naquela pessoa, nas circunstâncias dela, circunstâncias pessoais dela, então, a princípio, ele seria um medo juridicamente relevante, desde, é claro, que fosse irresistível para aquela pessoa. Não é um medo qualquer. É um medo que aquela pessoa específica não conseguiria suportar, não conseguiria opor resistência a ele e cederia à pressão da outra parte, ou à pressão das circunstâncias, quando não é um medo que foi o resultado de uma ameaça da outra parte ou de terceiros. Bem, a única exceção que a gente encontra no direito brasileiro a esse critério subjetivo é aquela ali do exercício normal de um direito ou temor reverencial, que aí o Código Brasileiro está empregando um critério objetivo. Esse tipo de medo que resulta da ameaça do exercício normal de um direito, ou aquele medo que resulta do temor reverencial, eles são medos irrelevantes para o direito brasileiro, e aí ele está empregando um critério objetivo, mas não, digamos assim, para dizer quando que o sujeito pode desfazer, mas para dizer quando que ele não pode desfazer o contrato, quando que ele não merece proteção. Então, quer dizer, o direito brasileiro ele acaba empregando também um critério objetivo, mas por exclusão, para excluir, para dizer que esse tipo de medo não é relevante. No mais, ele aplicaria um critério subjetivo para definir o nível de medo que seria considerado juridicamente relevante. Quer dizer, aquele medo de um dano considerável, de caráter irresistível, mas levando em conta as circunstâncias subjetivas daquele sujeito, daquele declarante. Agora vamos voltar para a coluna da esquerda. Qual que é o outro tipo de prejuízo temido? É a perda de bens ou serviços insubstituíveis fornecidos pela outra parte. O tipo de circunstância causadora desse medo é a ameaça de cortar o fornecimento do bem ou serviço. Isso é o que acontece muito frequentemente na coação nos contratos eletrônicos. Eu vou mais adiante, tem slides específicos para esclarecer esse ponto aí, a gente vai entrar em detalhes. E em relação ao nível de medo relevante, no caso dessa coação nos contratos eletrônicos, é um critério objetivo que é empregado. Presume-se que o declarante sentiu medo suficiente para influenciar a sua decisão de assentir, dadas as circunstâncias, bens ou serviços insubstituíveis. Quer dizer, é presumido, então é uma situação de uma coação no contexto de um contrato eletrônico, em tese deveria ser presumido que o sujeito sentiu medo e concordou com aquilo dali. Bom, voltando na coluna da esquerda, qual que é o outro tipo de prejuízo temido? É o risco de não poder usufruir, no futuro próximo, de bens essenciais que sofrem de escassez temporária. A circunstância causadora desse tipo de medo é a perturbação no mercado. E a gente tem um regime jurídico que proíbe o aumento abusivo de preços. A gente encontra em legislações consumeristas,
inclusive aqui no Brasil, normas então para cobrir esse tipo de situação. Agora, em relação ao nível de medo relevante, também é empregado um critério objetivo. Presume-se que o declarante sentiu medo suficiente para influenciar a sua decisão de assentir, dadas as circunstâncias, quer dizer, em se tratando de bens essenciais que sofrem de escassez. Então, presume-se que o sujeito sentiu medo e é um medo que foi suficiente, então, para ele merecer proteção. Nos próximos slides, nós vamos, em primeiro lugar, esclarecer a questão ali da ameaça de cometer um ato danoso que não é ilícito em si mesmo, mas cujo emprego como meio de obtenção do consentimento da outra parte apresenta caráter ilícito. Em seguida, nós vamos entrar na questão da coação econômica, esclarecendo os pormenores desse regime jurídico da coação econômica. Em seguida, nós vamos entrar naquele regime jurídico da coação nos contratos eletrônicos. Depois nós vamos abordar o regime jurídico do estado de perigo. E, finalmente, para encerrar a aula, nós vamos lidar com aquelas perturbações no mercado que acabam propiciando que uma das partes realize um aumento abusivo de preços. Então, vamos seguir em frente. Ilustração 3. Uma funcionária que trabalhava no caixa de um supermercado deixou de cobrar por alguns produtos adquiridos pelo seu marido durante anos a fio. Quando a gerência do supermercado finalmente desconfiou do que estava acontecendo, ela pressionou a funcionária a assinar um documento de reconhecimento de dívida com o objetivo de compensar o prejuízo sofrido pelo supermercado, sob pena de envolver a polícia na hipótese de objeção por parte da funcionária. Diante da ameaça de sofrer sanções penais, ela cedeu à pressão e, no dia 18 de dezembro de 1995, concordou em ressarcir o supermercado, além de concordar com o encerramento do seu contrato de trabalho. Por meio de uma notificação extrajudicial realizada no dia 22 de dezembro de 1995, a devedora alega ter anulado o negócio jurídico de reconhecimento de dívida e o acordo de rescisão do contrato de trabalho. Ela ajuizou uma ação com pedido de declaração da continuidade do seu contrato de trabalho. A empresa ré contestou tal pedido e entrou com pedido reconvencional para que a autora fosse condenada a pagar a dívida anteriormente reconhecida. Em sua defesa, a devedora alegou que o negócio jurídico de reconhecimento de dívida era inválido, em virtude da coação exercida pela outra parte. Segundo a Corte, não houve coação. Abre aspas. Uma ameaça é ilícita, de acordo com a opinião geral, se o meio ou o propósito, ou uma combinação de ambos, forem ilícitos. Neste caso, a ameaça de chamar a polícia, assim como a ameaça de fazer uma denúncia criminal, era permitida e, portanto, não tinha caráter ilícito. A ameaça de uma denúncia criminal apenas servia ao propósito de fazer com que a devedora ressarcisse o prejuízo da credora. A referida credora não estava, por exemplo, se aproveitando de um crime cometido pela devedora, descoberto fortuitamente, com o objetivo de fazer exigências judiciais não relacionadas ao crime. Se for apenas uma questão de compensar a perda resultante do crime, e se nenhuma vantagem indevida for obtida do devedor, a ameaça de uma denúncia criminal não viola o princípio da boa-fé. Fecha aspas. O medo do declarante
ainda que significativo, seria considerado irrelevante. Tal declarante não mereceria proteção em virtude da licitude da ameaça, que envolvia apenas o exercício normal de um direito. Por outro lado, caso a ameaça não tivesse por objetivo compensar a vítima ou, alternativamente, exigisse um pagamento muito maior do que aquilo que seria necessário para compensar a referida vítima, então estaria caracterizada a coação. Embora a denúncia para a polícia seja algo, a princípio, legítimo, ou lícito, né? Ou melhor dizendo, seria algo lícito, mas, no caso concreto aqui, esse tipo de ameaça não seria legítima, ela não seria adequada, seria incorreto ele fazer esse tipo de ameaça. Quer dizer, seria um exercício anormal de um direito. Então, estaria caracterizada a coação, se esse fosse o caso. O que não foi o que aconteceu nesse caso litigado aqui, nesse caso litigado na Alemanha. Que no caso específico aqui, houve, sim, um exercício normal de um direito e por isso não houve a coação. Ainda que o medo daquela funcionária ali, ele fosse bastante grande. Por isso ela concordou, mas o medo por si só não é suficiente. A gente viu que tem que preencher todos os requisitos. Quer dizer, tem que ser um medo que é juridicamente relevante, tem que ser um tipo de circunstância causadora do medo que é juridicamente relevante. E nesse caso aqui, a circunstância causadora do medo não era juridicamente relevante. Vamos lidar, antes da gente avançar e apresentar o regime jurídico da chamada coação econômica, vamos lidar com a questão da coação exercida por terceiros. Existem, em tese, ao menos 4 soluções possíveis para esse problema da coação exercida por terceiros, estranhos ao contrato. Quer dizer, não foi o parceiro contratual que exerceu diretamente a coação, mas foi um terceiro estranho ao contrato. Quais seriam, então, as soluções em tese cabíveis? Existem os ordenamentos que permitem a anulação do contrato apenas se a coação praticada pelo terceiro era conhecida ou deveria ser conhecida pela outra parte. Por exemplo, brasileiro, austríaco, holandês, inglês. Existem também os ordenamentos que permitem a anulação do contrato apenas se a coação praticada pelo terceiro era conhecida ou deveria ser conhecida pela outra parte, mas que, excepcionalmente, permitem a anulação mesmo nos casos em que a outra parte não tivesse como saber da coação praticada pelo terceiro, desde que a coação tenha sido feita por meios particularmente brutais ou violentos, tais como a ameaça de lesões corporais ou outros tipos de dano muito severos e iminentes. Por exemplo, o ordenamento sueco e o ordenamento português. Existem ainda aqueles ordenamentos que permitem a anulação do contrato em quaisquer hipóteses, ainda que a outra parte não tivesse como saber da coação praticada pelo terceiro. Por exemplo, alemão, francês, italiano, espanhol. E, finalmente, existem aqueles ordenamentos que permitem a anulação do contrato em quaisquer hipóteses, ainda que a outra parte não tivesse como saber da coação praticada pelo terceiro, mas que obrigam o declarante a indenizar a outra parte pelo seu interesse negativo. Por exemplo, suíço e grego. Na minha opinião pessoal, eu acho que a melhor solução é essa quarta, esse quarto tipo de solução aqui. Eu não gosto da solução do direito brasileiro. A solução do direito português é interessante, que é aquela segunda solução ali. A solução do direito alemão também acho razoavelmente interessante, mas não tão boa. Eu prefiro
quarta solução, que é a solução do ordenamento suíço e a solução do ordenamento grego, que eu acho que é a que chega no melhor ponto de equilíbrio entre os interesses das partes. Vamos lidar agora com a coação econômica, especificamente com o problema da modificação de contratos existentes. É necessário analisar e sopesar os seguintes elementos para saber se a ameaça de inadimplemento do contrato, na hipótese de a outra parte não concordar com a modificação proposta pela primeira, deve ou não ser considerada coação econômica. A proposta de modificação tem caráter produtivo, trazendo benefícios sociais mais amplos, ou apenas realiza uma redistribuição entre as partes dos benefícios gerados pelo contrato, sem gerar nova riqueza? Qual que é dessas duas situações aí? Tem caráter produtivo ou não? Ou caráter meramente redistributivo? Isso é preciso de ser analisado para a gente chegar à conclusão se aquela ameaça de inadimplemento ali, ela é ilegítima ou não é. E se logo, se aquilo deveria ser considerado uma coação ou não. O segundo elemento é: a proposta de modificação foi feita para restabelecer o equilíbrio contratual, perturbado por uma circunstância não prevista no momento da formação do contrato, ou tem caráter oportunista, sem estar justificada por tal erro ou alteração das circunstâncias. Isso também é relevante para a gente saber se aquela ameaça de inadimplemento é legítima ou é ilegítima, para saber se aquilo ali vai ser uma coação ou não. Terceiro elemento: a proposta de modificação é permitida pelo contrato existente entre as partes, dada a alocação de risco expressa, tácita ou hipotética realizada em tal contrato, vide aula 12. Ou tal proposta de modificação estaria proibida por tal contrato, considerando-se a referida alocação de risco nele existente. Finalmente, um quarto elemento seria o seguinte: o declarante tinha condições de resistir à ameaça da primeira parte, por ter um leque razoável de opções para se proteger contra as consequências negativas do inadimplemento, ou se encontrava sem saída. Ilustração 4. Um empreiteiro geral, Loral Corporation, foi agraciado em julho de 1965 com um contrato no valor de $6 milhões para a construção de conjuntos de radares para a Marinha norte-americana. Tal contrato estabeleceu um cronograma de entrega, cláusula penal em caso de atraso e possibilidade de resolução em caso de inadimplemento do empreiteiro. Em seguida, tal empreiteiro realizou uma licitação para o fornecimento de 40 engrenagens de precisão necessárias para a construção daqueles radares. Foi realizado um contrato com o subempreiteiro Austin Instrument para o fornecimento de 23 daquelas 40 engrenagens. No início de 1966, o subempreiteiro começou a fornecer as engrenagens. Em maio de 1966, o empreiteiro geral foi agraciado com um novo contrato para o fornecimento de mais radares para a Marinha norte-americana. Quando o subempreiteiro ficou sabendo que a Marinha norte-americana celebrou um novo contrato com o empreiteiro geral, tal subempreiteiro ameaçou interromper o fornecimento das engrenagens devidas no contrato com o empreiteiro geral, a não ser que, letra A,
tal empreiteiro concordasse com um aditamento do contrato, de forma a aumentar o preço de venda daquelas 23 engrenagens. Letra B. Tal empreiteiro celebrasse um novo contrato com o subempreiteiro para o fornecimento de todas as 40 engrenagens necessárias para a fabricação dos radares devidos no segundo contrato do empreiteiro geral com a Marinha. Em cumprimento da ameaça, em meados de 1966, o subempreiteiro interrompeu o fornecimento dos componentes faltantes. Após ter tentado, sem sucesso, encontrar um novo parceiro contratual para o fornecimento das engrenagens faltantes para a fabricação dos radares, devidos no primeiro contrato com a Marinha, e com a perspectiva de sofrer pesadas sanções pelo inadimplemento, o empreiteiro geral finalmente cedeu às exigências do subempreiteiro. Depois do cumprimento do subempreiteiro, inclusive em relação ao segundo contrato, quando não havia mais a possibilidade de exercício da coação, o empreiteiro geral ajuizou uma ação para anular o aditamento do contrato originalmente celebrado entre as partes e, assim, recuperar a quantia de $22.250, correspondente ao preço pago a mais em virtude do referido aditamento. O empreiteiro geral não pediu a anulação do segundo contrato celebrado com o subempreiteiro, talvez por causa das dificuldades de se calcular o preço ideal para o fornecimento das engrenagens entregues com base em tal contrato, que teria de ser fixado pelo juiz numa demanda pela restituição do enriquecimento obtido pelo empreiteiro geral. A Corte decretou a anulação do aditamento feito ao primeiro contrato, conforme pleiteado pelo empreiteiro geral, ordenando a restituição da quantia paga a mais por ter entendido que o consentimento do referido empreiteiro foi dado em virtude da coação econômica exercida pela outra parte. Por quais razões o empreiteiro geral merecia proteção, estando caracterizada a coação econômica? Proposta de modificação, aditamento do contrato, não foi feita em virtude de um erro do subempreiteiro ou em virtude de uma alteração das circunstâncias que teria tornado o seu cumprimento excessivamente oneroso. Ao contrário, não houve a descoberta de um erro em prejuízo do subempreiteiro, e nem uma alteração das circunstâncias em seu desfavor desde a data da celebração do contrato. Logo, a proposta não visava restabelecer o equilíbrio contratual, que não foi perturbado, mas tão somente redistribuir entre as partes os benefícios gerados pelo contrato. A alocação de riscos do contrato originalmente celebrado entre as partes não permitia que ele fosse alterado para beneficiar o subempreiteiro. Nenhuma cláusula contratual expressa ou tácita, e nem mesmo uma análise baseada na vontade hipotética das partes contratantes, seria capaz de justificar o pedido de modificação do contrato originalmente celebrado entre as partes. Tal contrato não foi feito com a condição de que os ganhos futuramente obtidos pelo empreiteiro geral, com base em sua atividade profissional, teriam de ser repartidos com o subempreiteiro. Nem a lei e nem o contrato originalmente celebrado impunham ao empreiteiro geral a obrigação de socializar os seus futuros ganhos com o subempreiteiro. Por outro lado, o contrato, devidamente interpretado, poderia levar à conclusão de que o subempreiteiro não teria assumido o risco de uma onerosidade excessiva,
o que não ocorreu nas circunstâncias do caso concreto. O subempreiteiro tinha a obrigação de respeitar a divisão dos benefícios e a alocação dos riscos originalmente acordadas entre as partes. O empreiteiro geral ficou sem opções para se proteger contra as consequências gravosas do inadimplemento ameaçado pelo subempreiteiro. Não havia outra opção para que o empreiteiro pudesse evitar danos decorrentes da ameaça do subempreiteiro, a não ser ceder às suas exigências. O empreiteiro temia descumprir o contrato com o governo, caso o subempreiteiro descumprisse a sua parte do contrato. O contrato com o governo previa cláusula penal e resolução em caso de inadimplemento do empreiteiro geral. A Corte notou que não existiam contratantes substitutos disponíveis ao empreiteiro geral capazes de fornecer, em tempo hábil, as engrenagens encomendadas no lugar do subempreiteiro inadimplente. Como o cronograma de entrega estava apertado, era inviável mover a máquina do judiciário para exigir o cumprimento específico do contrato. Além disso, a Corte observou que o empreiteiro, abre aspas, tinha uma parcela significativa dos seus negócios com o governo, e ele temia que a falha na entrega, conforme combinado, iria prejudicar as suas chances de ser agraciado com futuros contratos governamentais. Fecha aspas. Portanto, o remédio da indenização provavelmente seria incapaz de compensar todo o dano a ser sofrido pelo empreiteiro. Coação nos contratos eletrônicos. Abre aspas. Este artigo propõe uma expansão do conceito de coação para reconhecer a forma peculiar na qual os contratos eletrônicos podem ser utilizados para impor termos aos consumidores que não possuem qualquer escolha a não ser aceitá-los. Fecha aspas. Abre aspas. O reconhecimento dessa noção expandida de coação seria limitada às situações em que os consumidores estão particularmente vulneráveis em virtude da natureza do seu interesse no produto ou serviço relevantes. Em outras palavras, o regime desta modalidade de coação não iria abranger todos os cenários em que ocorre a contratação eletrônica. O regime desta forma de coação deveria ser utilizado no contexto da contratação eletrônica se, número 1, a empresa redatora dos termos contratuais utiliza um contrato eletrônico para bloquear o acesso do consumidor a determinado produto ou serviço. Número 2, o consumidor tem um interesse intrínseco naquele produto ou serviço. E, número 3, o consumidor aceita os termos porque ele teve o seu acesso ao produto ou serviço bloqueado após a tentativa de rejeição dos referidos termos. Fecha aspas. Abre aspas. Um consumidor pode ter um interesse intrínseco em dois cenários diferentes. O primeiro é o denominado cenário dos contratos com termos diferidos, vide aula 7, em que os termos do contrato são apresentados depois que os atos constitutivos da transação já foram completados. A introdução de um contrato eletrônico por parte da empresa que impede o acesso a um produto já adquirido é excessivamente gravoso para o consumidor. Este pode, por exemplo, comprar um computador com software pré-instalado. Quando ele chega em casa, ele pode descobrir que antes de poder usar o referido computador, ele terá de aceitar os termos de um contrato eletrônico,
sob pena de ter o trabalho de desfazer a transação, retornando o computador para a embalagem e se dirigindo de volta para a loja para solicitar um reembolso. Fecha aspas. Abre aspas. O segundo cenário envolve o refém de conteúdo e ocorre quando o consumidor utiliza um serviço que, com ou sem uma taxa, lhe permite armazenar conteúdo nos servidores da empresa. Muitas empresas online não apenas permitem, mas efetivamente encorajam os consumidores a utilizarem os seus serviços como armazéns virtuais. Provedores de e-mail e mídias sociais ou sites de compartilhamento, tais como o Facebook, o Twitter e o Instagram, se enquadram nesta categoria. Um usuário tipicamente se registra e concorda com os termos de um contrato eletrônico antes de ter permissão para subir conteúdo. Após o registro, e quando o usuário já chegou a armazenar conteúdo no website, tais empresas podem atualizar os seus termos contratuais, exigindo que os seus usuários os aceitem antes de ter a permissão para continuar a usar o serviço. Em algumas ocasiões, os termos aditados são apenas esclarecimentos ou ajustes de caráter inócuo ao serviço oferecido. Com mais frequência, no entanto, eles refletem mudanças que oneram o usuário de uma maneira mais opressiva ou danosa. Por exemplo, o Facebook realizou diversas mudanças nas suas políticas de privacidade que gradualmente diminuíram a privacidade dos seus usuários. Fecha aspas. Abre aspas. Quando as empresas mudam os seus termos de uso, após o usuário já ter muito conteúdo armazenado no website, se torna mais difícil para aquele usuário mover uma objeção aos termos contratuais revisados. Ele pode ter criado redes sociais amplas, assim como pode ter investido tempo e energia cultivando a sua presença online no website. A recusa em aceitar os termos do contrato eletrônico pode significar a inabilidade do usuário em acessar o seu conteúdo e a perda da rede de contatos que ele desenvolveu com tanto esforço. Devido ao fato de que as empresas podem não fornecer aos seus usuários uma notificação prévia de longa duração a respeito das mudanças contratuais, tais usuários podem não ter tempo hábil para salvar uma cópia do conteúdo armazenado ou para restabelecer a sua rede em outro lugar. Ou pode ser impossível, difícil ou impraticável fazer isso. Mesmo com tal tipo de notificação, o usuário já incorreu em custos irrecuperáveis que podem tornar difícil encontrar um novo serviço, transferir conteúdo e informações de contato, bem como notificar a sua rede a respeito da mudança. Fecha aspas. Abre aspas. Atos impróprios ou ilegítimos incluem atos ilícitos, mas não se limitam a eles. As ameaças feitas pelo coator podem ser ilegítimas, ainda que a ação ameaçada fosse considerada legal, se tal ação for uma alternativa não razoável a uma exigência contratual injuriosa numa situação de barganha. A ilegitimidade da conduta do coator está relacionada à falta de razoabilidade das alternativas que ele apresenta para a parte mais fraca, ao invés de estar relacionada à sua legalidade. Fecha aspas. Abre aspas. Uma alegação bem-sucedida de coação nos contratos eletrônicos
não significa que a relação entre as partes deixaria de ser regulada por quaisquer termos. No cenário do refém de conteúdo, os termos do contrato originalmente acordado regem a relação. Ao invés do poder irrestrito de impor unilateralmente os termos, as empresas terão de pensar em meios mais adequados para seduzir os consumidores e convencê-los a aceitar os termos modificados. Por exemplo, no cenário dos contratos com termos diferidos, uma empresa pode oferecer serviços de apoio ou acréscimos de bônus se um produto já tiver sido adquirido. No cenário do refém de conteúdo, a empresa pode oferecer serviços novos e melhorados para aqueles que aceitarem os novos termos, ao mesmo tempo em que continua a oferecer os serviços existentes para aqueles que os declinarem. Alternativamente, para se defender de uma alegação de coação e ainda assim implementar os novos termos, a empresa poderia facilitar o desfazimento da relação contratual sem prejuízos para o seu cliente. Tal alternativa razoável à aceitação dos termos do contrato modificado iria envolver a permissão de desfazimento do contrato e, na medida do possível, a reversão da transação. No cenário dos contratos com termos diferidos, a empresa teria de buscar e pagar o frete da devolução do produto, assim como realizar um reembolso integral. No cenário do refém de conteúdo, a empresa teria de fornecer aos usuários um modo conveniente e fácil para a exportação de todas as suas informações e dados pessoais durante um período de desligamento razoável. Fecha aspas. Então aqui, gente, eu fiz uma leitura de trechos do artigo da Nancy Kim a respeito de uma proposta de regulamentação jurídica para coação no contexto dos contratos eletrônicos, que eu achei bem interessante e resolvi passar para vocês. Vamos lidar agora com o regime jurídico do estado de perigo. O regime jurídico do estado de perigo, Código Civil Brasileiro, artigo 156, pressupõe que o medo do declarante surgiu em virtude de circunstâncias não relacionadas a uma ameaça ilegítima realizada pela outra parte ou por terceiros. Por causa disso, o ordenamento procura restringir as situações em que o negócio pode ser anulado ao exigir que as partes contratantes tenham celebrado um negócio bastante desequilibrado, com manifesta onerosidade para o declarante. Como o declarante tem necessidade de receber a prestação oferecida pela outra parte, tenha ele já pago o preço ou não, ele normalmente só irá tomar providências para anular o negócio após o recebimento da referida prestação. Isso faz com que o regime do estado de perigo tenha de lidar com questões relacionadas ao regime jurídico da restituição do enriquecimento. Em particular, sugerimos que o cálculo do valor da prestação oferecida pela outra parte seja feito de acordo com as normas elaboradas para o regime jurídico da gestão de negócios, Código Civil Brasileiro, artigo 869. A maioria dos casos em que ocorre a aplicação das normas relacionadas ao estado de perigo envolve operações de resgate ou salvamento, justamente o tipo de situação coberta pelas normas do regime jurídico da gestão de negócios. Estado de perigo, cálculo da prestação. O cálculo do valor da prestação entregue pela outra parte deve levar em conta a necessidade de conciliar alguns objetivos que, por vezes,
podem se revelar antagônicos. Fornecimento de incentivos suficientes para que a outra parte ofereça sua prestação ao declarante, dado o risco de posterior anulação do negócio celebrado entre as partes, e a necessidade de proteção do declarante contra a imposição de uma obrigação excessivamente onerosa com a qual ele concordou por causa do seu medo. Os incentivos podem ter caráter econômico, recompensa monetária a ser recebida pelo serviço de resgate e salvamento, sanções penais pela omissão de socorro, ou extrapatrimonial, boa fama e reconhecimento público do caráter heróico da intervenção, ostracismo social pela conduta egoísta. Iremos analisar a estrutura de incentivos, das normas responsáveis pelo cálculo do valor da prestação oferecida pela outra parte, supondo que tal parte age de acordo com a teoria da escolha racional utilizada na análise econômica do direito. Em termos de incentivos para a outra parte, qual seria o valor ideal que ela deveria ter o direito de cobrar pela prestação oferecida ao declarante, pressupondo-se que ela leve em conta, ao tomar a decisão de ajudar ou não o declarante, as elevadas chances de anulação do contrato celebrado entre as partes. Para responder tal questão, é necessário distinguir entre duas situações. Primeira situação. A outra parte se encontrou numa situação em que ela poderia prestar algum serviço de resgate e salvamento em virtude do acaso. Ela não se especializou naquele tipo de serviço, não possuindo treinamento específico para realizá-lo, e nem investiu tempo, esforço ou grandes somas de dinheiro para ser capaz de prestar o referido serviço em caráter profissional. Segunda situação. A outra parte realiza aquele tipo de serviço oferecido ao declarante em caráter profissional. O oferecimento deste tipo de serviço é o seu meio de vida, de onde ela retira o seu sustento. Ela investiu pesadamente para se especializar e ter a capacidade de oferecer tal serviço em caráter regular e profissional. No primeiro tipo de situação, o valor minimamente necessário para incentivar a intervenção em benefício alheio é a restituição dos custos imediatos e prejuízos sofridos pelo gestor com a operação de resgate e salvamento. Código Civil Brasileiro, artigo 869. Entretanto, alguns sugerem que, em certos casos, o gestor também deveria ter o direito de cobrar a restituição do seu custo de oportunidade, por exemplo, o valor da sua hora de trabalho, desde que isso não gere uma onerosidade excessiva para o declarante. No segundo tipo de situação, o valor minimamente necessário para incentivar a intervenção em benefício alheio é geralmente o valor normal de mercado daquele tipo de serviço, desde que cubra os custos necessários para o seu fornecimento. Permitir que o gestor obtenha um lucro razoável pode ser adequado. Nós vamos abordar agora a questão de como a anulação desses contratos afeta a economia. Heisenberg fornece o exemplo do viajante desesperado. Abre aspas. Um músico estava dirigindo pelo deserto em uma excursão recreacional quando, repentinamente, ele bateu numa rocha que despontava da areia. O veículo de A ficou incapaz de se mover e o seu tornozelo foi fraturado. Ele possuía pouca água e nenhum rádio. O seu telefone celular não estava funcionando e ele morreria se não fosse resgatado a tempo. No dia seguinte, B, um geólogo universitário,
que estava a caminho para inspecionar formações rochosas no deserto, fortuitamente passa perto do acidente e se dirige ao local para investigar. A explica a situação e pede a B que o leve de volta para a cidade de Tucson, que se encontra a 100 quilômetros de distância. B afirma que ele irá ajudar apenas se A prometer lhe pagar 2/3 do seu patrimônio ou $100.000, o que for maior. A concorda, mas depois que eles retornam a Tucson, ele se recusa a cumprir o combinado e B ajuiza uma ação de cobrança. Fecha aspas. O contrato é anulável. Eisenberg explica que, abre aspas, quando o resgate acontece por acaso, ninguém mais poderia ter fornecido tal serviço quando surgiu a oportunidade. E, antes do acidente de A, não havia nenhum mercado no qual A poderia ter celebrado um contrato de salvamento. Dessa maneira, no caso do resgate fortuito, a plena validade da promessa realizada pela vítima não é necessária para direcionar os serviços de resgate para aqueles que põem o maior valor em seu recebimento, e nem teria qualquer efeito mensurável na alocação de recursos para a capacidade de resgate. Ao invés disso, a plena eficácia do tipo de promessa feita por A poderia ser ineficiente. Se fosse amplamente conhecido que vítimas em estado de perigo tivessem de pagar qualquer preço com o qual concordassem por um resgate fortuito, as pessoas ou iriam ficar relutantes em fazer atividades nas quais, eventualmente, tivessem de ser resgatadas, ou iriam gastar uma quantia excessiva em medidas de precaução, acima dos custos de resgate. Fecha aspas. Eisenberg fornece o exemplo do paciente desesperado. Abre aspas. P, um executivo, estava morrendo de uma doença fatal. Ele precisava de uma cirurgia que, até bem recentemente, não poderia ser realizada. Entretanto, S, um cirurgião, acabou de desenvolver uma nova técnica cirúrgica que permite a realização da cirurgia. O desenvolvimento da nova técnica custou $100.000 em despesas contábeis e oportunidades perdidas. No momento, ninguém além de S seria capaz de realizar a cirurgia e, na época em que a técnica envolvida fosse dominada por outros, P já teria falecido. P pede a S que realize a cirurgia. S, que tem condições de realizar um número muito maior de cirurgias do que a quantidade que ele atualmente está realizando, afirma que ele somente irá realizar a operação se P prometer lhe pagar $1 milhão, que é o valor que ele habitualmente cobra para tal. P concorda. Após a operação, P se recusa a pagar aquele valor e S ajuiza uma ação de cobrança. Fecha aspas. O contrato é anulável. Eisenberg explica que, abre aspas, em um mercado perfeitamente competitivo, o preço de uma mercadoria no longo prazo irá se igualar ao seu custo de longo prazo, incluindo um lucro razoável. Dessa maneira, todos os consumidores que estiverem dispostos e forem capazes de pagar o custo de produção serão capazes de adquirir a referida mercadoria. Os mercados de caráter monopolista, todavia, apresentam um preço que excede o custo, sufocando a demanda de alguns consumidores que estariam dispostos a adquirir a mercadoria por um preço equivalente ao custo do fornecedor, mais um lucro razoável. Portanto, uma modificação judicial do preço excessivo, em casos como o do paciente desesperado, juntamente com uma restituição generosa, podem ser tão capazes de resultar na melhor alocação dos recursos
quanto seria alcançada pela plena validade do contrato. Fecha aspas. Em síntese, a possibilidade de anulação do contrato, combinada com uma medida de restituição adequada pelo serviço prestado, não iria impactar negativamente a economia. É importante destacar que o fornecedor dos serviços de resgate continuaria a ter incentivos para investir na produção de tais serviços, se profissional, ou continuaria a ter incentivos para realizar a intervenção pontual, se não profissional. Os destinatários de tais serviços teriam acesso a eles, inexistindo o problema da melhor alocação entre vários destinatários, já que o nível de produção de tais serviços não seria reduzido pelo fornecedor profissional. Ou não existiria um mercado para tais serviços, no caso do resgate fortuito. Os destinatários também não teriam de investir em medidas de precaução excessivas. Isso aqui é uma síntese, basicamente, da ideia que o Eisenberg quis passar. Eu fiz uma síntese aqui para vocês para poder ficar mais claro, mais resumido. Ilustração 5. O capitão de um navio reboque se recusou a prestar assistência para outro navio, que não tinha condições de navegar, a não ser que este último concordasse em pagar a quantia de $15.000. Embora o mar estivesse calmo naquele momento, seria prudente levar o navio ancorado para o porto mais próximo, já que ele poderia afundar caso o mar ficasse agitado. Sem saída, o capitão do navio ancorado concordou em pagar aquele preço exorbitante pelo serviço de resgate. O navio resgatado valia $225.000 e possuía uma carga de petróleo no valor de 30.000. O serviço de resgate não era perigoso, envolvendo apenas o reboque do navio resgatado, tendo durado 28 horas no total. O valor normal de mercado daquele tipo de serviço girava em torno de $500 a $600 por dia. Isso significa que, em tese, o preço daquele serviço deveria ficar em, no máximo, $700. O preço de 15.000 era exorbitante. A corte anulou o contrato e determinou que o navio resgatado fizesse o pagamento de apenas $1.700 pelo serviço prestado. Ela chegou nesse valor ao dobrar o preço normal do serviço de reboque, 700 vezes 2 igual a 1.400, e ao acrescentar mais $300 a título de compensação pelo custo de oportunidade do navio prestador do serviço. Compare com o caso The Blackwall. O valor a ser restituído deve levar em conta os seguintes fatores. Abre aspas. 1. O trabalho expendido pelos salvadores ao realizar o serviço de resgate. 2. A prontidão, habilidade e energia demonstradas na execução do serviço de salvamento dos bens. 3. O valor dos bens empregados pelos salvadores na execução do serviço, assim como o perigo ao qual tais bens foram expostos. 4. O risco incorrido pelos salvadores ao salvar os bens do socorrido do perigo iminente. 5. O valor dos bens salvos. E 6. O grau de perigo a que estavam expostos os bens salvos. Fecha aspas. Ilustração 6. O medo sozinho não é suficiente para a caracterização do estado de perigo. É também necessário que a parte amedrontada tenha concordado em pagar um preço exorbitante pelo serviço recebido da outra.
Exorbitante não significa caro, mas sim acima do valor normal de mercado do serviço. Vamos ver agora uma decisão do Superior Tribunal de Justiça brasileiro. Abre aspas. O tão só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo, não caracteriza o estado de perigo, pois, embora se reconheça que a conjuntura tenha premido a pessoa a se desfazer do seu patrimônio, a depauperação ocorrida foi conscientemente realizada, na busca pelo resguardo da própria integridade física ou de familiar. Atividades empresariais voltadas especificamente para o atendimento de pessoas em condição de perigo iminente, como se dá com as emergências de hospitais particulares, não podem ser obrigadas a suportar o ônus financeiro do tratamento de todos que lá aportam em situação de risco à integridade física, ou mesmo à vida, pois esse é o público-alvo desses locais. E a atividade que desenvolvem com fins lucrativos é legítima e detalhadamente regulamentada pelo poder público. Se o nosocômio não exigir, nessas circunstâncias, nenhuma paga exagerada ou impor a utilização de serviços não necessários ou mesmo garantias extralegais, mas se restringir a cobrar o justo e usual pelos serviços realizados para a manutenção da vida, não há defeito no negócio jurídico que dê ensejo à sua anulação. Fecha aspas. O juiz deve permitir que as partes produzam provas a respeito da questão de se o preço cobrado pelo serviço prestado excedia ou não o seu valor normal de mercado. Aqui eu estou reproduzindo uma outra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Abre aspas. O desequilíbrio latente na relação constituída, em momento de grave angústia e fragilidade da parte devedora, em que se busca pronto atendimento de emergência, caracteriza o elemento subjetivo exigido pelo artigo 156 do Código Civil, devendo-se verificar a existência de excessiva onerosidade a fim de configurar o estado de necessidade. Imprescindível se oportunizar a dilação probatória às partes, a fim de demonstrar ou afastar o equilíbrio entre os valores executados e os serviços efetivamente prestados, e, por conseguinte, reconhecer ou afastar o vício de consentimento alegado. Fecha aspas. Nós vamos abordar agora a questão das perturbações na cadeia de distribuição e o consequente aumento abusivo de preços. Vou fazer citação de alguns trechos do livro do Eisenberg que ele explica o contexto. Abre aspas. O aumento abusivo de preços ocorre quando um vendedor eleva significativamente os preços para tirar vantagem de uma perturbação temporária de um dado mercado em virtude de um desastre. Por exemplo, durante o apagão ocorrido em Nova York em julho de 1977, alguns vendedores de velas, lanternas, equipamentos de rádio e pilhas cobraram um preço por tais produtos equivalente a várias vezes o seu preço normal. Fecha aspas. Abre aspas. O aumento abusivo de preços é semelhante à exploração do estado de perigo, mas difere em vários aspectos. Para começar, a extensão da necessidade do comprador é geralmente muito menor. Outro ponto é que a referida necessidade é, por definição, temporária. Se houvesse uma mudança de longo prazo nos níveis de preço, em virtude, por exemplo, de um estado de guerra, a cobrança de preços no novo nível não deveria ser considerada como aumento abusivo. Fecha aspas. Abre aspas. Além disso,
em virtude do fato de que, normalmente, menos está em jogo para o comprador do que nas situações de estado de perigo, e a perturbação é temporária, a quantia envolvida no aumento abusivo é geralmente pequena em termos absolutos, embora alta em termos relativos, percentuais, em comparação com os preços anteriores à catástrofe. Fecha aspas. Abre aspas. Finalmente, ao contrário das situações em que há estado de perigo, em que a Corte tem de determinar qual teria sido o preço justo, na situação atual existe uma medida facilmente verificável: a diferença entre o preço combinado no contrato e o preço anterior ao desastre ou em áreas próximas não afetadas pelo desastre. Fecha aspas. Então aqui o que o Eisenberg fez foi uma comparação entre o regime jurídico do estado de perigo, que a gente acabou de ver, e esse regime jurídico aí que tem previsão em algumas legislações consumeristas, que proíbem um aumento abusivo de preços em virtude de uma perturbação na cadeia de distribuição de algum produto ou serviço. De acordo com Eisenberg, em casos de perturbações na cadeia de distribuição, o mercado deixa de funcionar corretamente. O desastre isola uma área geográfica específica dos fatores de oferta nacionais ou regionais. O legislador considera imoral a exploração da situação de fragilidade e angústia dos consumidores, que podem acabar concordando em pagar um preço abusivo em virtude do seu medo de ficar sem acesso temporário a bens de caráter essencial. Eu vou falar agora um pouco sobre a regulamentação legal desse fenômeno, começando ali citando uma lei norte-americana, especificamente do estado de Nova York, e depois o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Então, é a Lei Geral de Negócios de Nova York, na seção 396-R. Letra A. Durante quaisquer perturbações anormais do mercado voltado aos bens e serviços de consumo que sejam vitais e necessários para a saúde, segurança e bem-estar dos consumidores, ninguém dentro da cadeia de distribuição de tais bens ou serviços de consumo poderá vender ou oferecer à venda quaisquer destes bens ou serviços por uma quantia que represente um preço manifestamente excessivo. Para os propósitos desta seção, perturbações anormais do mercado significam quaisquer mudanças no mercado, incluindo desastre natural, falta de energia elétrica ou outra fonte de energia, greve, desordem civil, guerra, ação militar, estado de calamidade pública local ou nacional. Agora vamos fazer uma leitura da norma brasileira. Está no Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso 10. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, elevar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços. Vamos fazer uma primeira comparação entre essas normas aí. Notem aqui que a norma norte-americana é bem mais detalhada e ela menciona especificamente uma perturbação na cadeia de distribuição e fala especificamente o que? Dos bens vitais e necessários para a saúde, segurança e bem-estar dos consumidores. Então a gente está pressupondo que o consumidor ele pode ter sentido medo por causa dessa perturbação na cadeia de distribuição, ele ficou com medo de ficar sem acesso a esses bens vitais para a saúde, segurança e bem-estar dele. Então ele decidiu realizar uma compra. E pode ter ocorrido uma alta procura por aquilo dali e os vendedores podem ter subido demasiadamente o preço de venda. Já a norma brasileira ela é muito lacônica, ela não entra em detalhes, ela não fala nada disso. Ela fala apenas que é proibido elevar sem justa causa. Não dá nem o que é uma definição de justa causa.
para o aumento do preço. Eu vou mostrar para vocês que a gente deve fazer uma interpretação dessa norma brasileira à luz dessa norma e de outras normas estrangeiras semelhantes a essa norma norte-americana. Em geral, num mercado funcional, deve ser permitida a elevação de preços sem quaisquer restrições. O principal prejudicado por um aumento significativo dos preços pode ser o próprio empresário, que pode perder uma grande clientela. Por causa disso, não faz sentido exigir, como faz o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, a existência de uma justa causa para tal aumento. Existem inúmeros fatores que podem contribuir para um aumento significativo dos preços. O próprio legislador não diz o que seria exatamente uma justa causa. Portanto, não é adequado atribuir ao empresário o ônus de justificar tal aumento. Por outro lado, pode fazer sentido, como faz a legislação estrangeira citada no slide anterior, enumerar situações específicas em que o aumento abusivo estaria proibido. Qual seria, então, o fundamento moral de tal proibição? Em nossa opinião, o fundamento seria o fornecimento de uma igual oportunidade de acesso aos bens e serviços que se tornaram temporariamente escassos. Assim, não deveria fazer diferença se o consumidor é pobre ou rico. Numa situação emergencial, talvez a loteria de quem for o primeiro da fila na aquisição dos poucos produtos restantes seja mais justa do que a preferência a quem tem o bolso mais cheio de dinheiro. O mesmo raciocínio se aplica à hipótese de racionamento e estabelecimento de cotas de consumo por indivíduos. Talvez tal critério distributivo seja mais justo do que contar apenas com o critério da capacidade de pagar mais caro por aquele bem ou serviço. Além da igual oportunidade de acesso, um outro fundamento moral para a proibição do aumento abusivo dos preços é a preservação do patrimônio dos mais pobres, que, por causa do seu medo, chegam a adquirir tais bens ou serviços por valores exorbitantes, prejudicando a sua capacidade de adquirir outros bens e serviços. Cada centavo conta no orçamento limitado dos mais pobres. Os ricos não são tão afetados neste sentido. Conforme amplamente noticiado na imprensa brasileira, vídeo print abaixo, a greve dos caminhoneiros, ocorrida por volta de março de 2018, provocou uma crise de desabastecimento em todo o país. Este é um claro exemplo de um evento capaz de provocar perturbações na cadeia de distribuição. Diversos produtos tiveram seu preço duplicado ou triplicado após a crise, em especial o gás de cozinha e os combustíveis. Críticas ao controle de preços. Os altos lucros viabilizados pela cobrança de elevados preços funcionam como um chamariz para a atração de investimentos no aumento da produção de certos bens e serviços, a entrada de novos empresários naquele ramo de negócios, aumentando o nível de concorrência e provocando no longo prazo uma redução dos preços. E, além disso, os preços mais elevados nos permitem discriminar quais são os consumidores que têm mais urgência em receber o bem ou serviço. Então, gente, isso aqui são algumas das críticas que podem ser feitas àquela norma que a gente encontra lá nos Estados Unidos, lá no Código de Defesa do Consumidor brasileiro, que, de certa forma, estabelece um controle de preços.
rebatendo as críticas ao controle de preços. Eisenberg defende aquelas normas que protegem o consumidor contra um aumento abusivo dos preços, mesmo diante dos argumentos elaborados pelos economistas contra tais normas, com base nos seguintes fundamentos. Abre aspas. Poderia ser argumentado que o aumento abusivo dos preços não deveria ser tratado como ilícito, porque os recursos produtivos são eficientemente alocados apenas se os preços forem fixados pelo mercado. Entretanto, nas situações em que ocorrem tais aumentos abusivos, o mercado não está operando corretamente. E, de qualquer forma, os níveis de preços em um mercado isolado, durante um período transitório, têm pouquíssimas chances de afetar a alocação geral dos recursos produtivos. Alguém também poderia argumentar que se os vendedores não tiverem permissão para cobrar o preço suportado pelo mercado, as mercadorias não irão ser alocadas para as pessoas que mais as valorizam. Tal argumento, todavia, é válido apenas se o poder aquisitivo for distribuído de maneira relativamente uniforme. Se tal poder aquisitivo não for distribuído de tal maneira, e ele não o é, então, nos cenários de catástrofes, as mercadorias serão alocadas não para aqueles que mais precisam delas e que mais as valorizam, mas sim para aqueles que possuem mais recursos financeiros. Fecha aspas. Conclusão sobre o controle de preços. Quem tem razão, Eisenberg ou os economistas? Em nossa opinião, ambos podem ter razão. Tudo depende da velocidade com que os empresários conseguiriam responder ao nível mais elevado de preços, aumentando a produção e a distribuição dos bens e serviços faltantes, levando-se em conta a provável duração dos eventos que causaram perturbações na cadeia de distribuição. Existe, em princípio, um trade-off entre a justiça distributiva no presente e a referida justiça no futuro. Proteção dos mais vulneráveis agora ou no futuro. O controle de preços, ao desacelerar a resposta dos agentes econômicos frente à escassez, pode beneficiar as pessoas mais pobres agora, em detrimento daquelas mais pobres do futuro. A ausência de controle de preços realiza uma acomodação de interesses em sentido contrário. Ilustração 7. O Procurador-Geral do Estado de Nova York ajuizou uma ação contra o réu, um revendedor de geradores de energia elétrica portáteis, em virtude da violação da Lei Geral de Negócios do referido Estado, que proibia o aumento abusivo de preços em caso de perturbações no mercado. O furacão Glória deixou grande parte de Long Island sem energia elétrica no período compreendido entre 27 de setembro e 8 de outubro de 1985. A petição inicial dizia que, a partir do dia 26 de setembro, antecipando-se a tempestade e continuando até o dia 5 de outubro, o réu vendeu aproximadamente 100 geradores a preços inflados que variavam de 4% a 67% acima do preço normal de mercado daqueles modelos de gerador. Os bens que foram alienados, geradores portáteis de energia elétrica, deveriam ser considerados essenciais? Essa questão é importante, já que um dos fundamentos da proteção dos consumidores é o fato de que eles teriam, em tese, tomado a decisão de contratar dominados pelo medo de que sofreriam prejuízos caso não celebrassem o contrato.
Especificamente, o medo dos consumidores estava conectado ao risco de ficar sem acesso a bens necessários para sua saúde e bem-estar. A Corte fez as seguintes observações. Abre aspas. O réu também argumentou que os geradores elétricos não são vitais e necessários para preservar a saúde, segurança e bem-estar dos consumidores e, portanto, a proibição do aumento abusivo de preços não se aplicaria às vendas em questão. Nós não podemos concordar com isso. Os depoimentos em apoio à petição inicial ilustram que, para muitos consumidores, a energia elétrica é uma necessidade, não sendo uma mera conveniência. Por exemplo, um consumidor comprou um gerador do réu para que ele, consumidor, pudesse usar um nebulizador capaz de tratar o seu filho de 4 anos e meio, que sofre de asma crônica. Outros consumidores sofriam de problemas de saúde que tornavam difícil para eles a realização de saídas constantes para comprar comida fresca ou gelo. A eletricidade, para fazer funcionar as suas geladeiras e congeladores, deveria ser considerada essencial, de acordo com o significado atribuído a tal expressão pela legislação. É importante ressaltar que, no entendimento da Corte, nem todo aumento de preços seria injustificável. Entretanto, a Corte restringiu o tipo de fator capaz de justificar o aumento. Uma maior demanda pelo produto alienado entre os consumidores não seria uma boa justificativa, mas sim uma eventual elevação dos custos para o cumprimento do contrato por parte do fornecedor. Por exemplo, custos de aquisição do produto a ser alienado, custos de frete para buscar o produto do fabricante e entregar para o consumidor, entre outros custos. A Corte observou que, abre aspas, o réu não negou as vendas e nem as disparidades de preço. Ele argumentou, no entanto, que os aumentos de preço eram justificáveis em virtude de uma elevação dos custos laborais e dos custos de frete, assim como custos relacionados aos vários riscos de negócio associados às vendas, tais como a possibilidade de que os clientes poderiam cancelar os seus pedidos se a energia elétrica fosse restaurada antes da entrega dos geradores, deixando o réu com um grande estoque. O réu alegou, por exemplo, que as suas despesas de frete foram 3 vezes maiores do que o normal durante o período em questão. Mas ele não chegou a tratar da questão de se os envios foram em quantidade semelhante. Assim, ele não conseguiu explicar como tal aumento do custo de frete afetou o seu custo por cada gerador, impedindo que a Corte pudesse avaliar a sua alegação de que o aumento do preço cobrado dos clientes era justificável. Em suma, as alegações do réu, ainda que verdadeiras, não foram capazes de afastar a presunção de que os aumentos de preço deveriam ser atribuídos ao uso, por parte do réu, do seu poder de barganha adquirido com a perturbação do mercado, sendo, portanto, manifestamente excessivos. Fecha aspas. Essa restrição dos fatores capazes de justificar um aumento do preço faz sentido dentro da lógica do fundamento moral para a proibição dos preços abusivos. Os objetivos, em nossa opinião, seriam dar uma igual oportunidade para ricos e pobres adquirirem os produtos, evitar que os pobres tenham seu patrimônio dilapidado ao pagarem caro pelo produto, em detrimento de suas outras necessidades vitais. Portanto,
um aumento do preço em virtude de um aumento da demanda dos consumidores não seria admissível. Por outro lado, não seria razoável obrigar o fornecedor a arcar com um prejuízo na alienação do produto. Daí a admissibilidade do aumento em virtude de uma elevação dos custos de cumprimento. O único ponto em que o raciocínio da Corte nos parece ter sido deficiente é a questão da não inclusão do risco de cancelamento dos pedidos de compra, caso permitido pelo contrato de venda, como um custo capaz de justificar o aumento dos preços de venda. O ponto talvez não tenha sido explicitamente abordado na decisão, porque o réu não chegou a produzir provas robustas a respeito da existência de tais custos. Qualquer grau de aumento deveria ser proibido? No caso concreto, o fornecedor havia alienado os geradores por diferentes preços. Abre aspas. O réu também alega que os preços cobrados não eram manifestamente excessivos. Ele nota que, em relação a algumas das vendas ocorridas naquele período, o preço de venda excedia o preço normal por menos de 5%. Para outras vendas, a diferença recaía entre 5% e 15%. De fato, na maioria das vendas, os preços foram inflados em menos de 30%. Em apenas 5 vendas, de acordo com os números apresentados pelo Procurador-Geral, a disparidade chegou a alcançar a casa dos 60%. Mesmo que alguns dos preços possam ser considerados manifestamente excessivos, alega o réu, outros claramente não são. Assim, o réu alega que ele não deveria ser obrigado a restituir a diferença de preço para todos os consumidores que pagaram um valor acima do preço normal de mercado. Entretanto, as provas produzidas pelo Procurador-Geral nos permitem inferir, ao menos de forma presumida, que os aumentos de preço feitos pelo réu deveriam ser atribuídos tão somente ao uso, por parte do réu, do seu maior poder de barganha criado pelo desastre natural. Além disso, no caso atual, como as vendas ocorreram num período de tempo relativamente curto e estavam associadas a uma única perturbação do mercado, a presunção de que o excesso foi obtido de maneira ilícita, embora estabelecida através da prova da exorbitante diferença de preços, deve também ser estendida para aquelas vendas caracterizadas por aumentos menos acentuados de preço. As provas, incluindo o testemunho de 2 funcionários do réu, tornam inevitável a inferência de que todos os aumentos de preço foram marcados pelo uso por parte do réu do seu superior poder de barganha criado pelo corte de energia. Fecha aspas. Qual o remédio mais adequado para proteger os consumidores? A Corte condenou o réu, abre aspas, a pagar uma multa civil no valor de $5.000, a fazer uma restituição a 13 consumidores que haviam submetido depoimentos em apoio à ação ajuizada e a criar um fundo de restituição no valor de $20.000 em favor dos outros consumidores que compraram os geradores do réu durante o período relevante, por quaisquer quantias acima do preço normal. Fecha aspas. Em suma, a Corte condenou o réu a restituir a diferença entre o preço cobrado dos consumidores e o preço normal que os produtos alienados tinham antes do evento que provocou uma perturbação no mercado. Bem, isso é tudo para hoje.